Beleza, gente. Chamadinha feita, gravação liberada. Vamos lá para a nossa aula de sexta-feira de Sociologia. Bom dia a todos mais uma vez. Prazer estar com vocês ao vivo, né? Mesmo que online, à distância. E essa aula de hoje, o objetivo dela é a gente fazer uma breve revisão, né, da nossa apostila. A nossa apostila se encerra hoje. E a partir da próxima aula a gente inicia com a nova unidade. Antes de entrar no próximo capítulo, eu queria fazer com vocês, então, uma breve recapitulação de alguns dos principais pontos que foram tratados até aqui, né? Com este material. Nós já vimos duas unidades. A primeira dessas unidades é falando sobre cultura, e a segunda unidade é falando sobre raça e etnia. Bom, se você for lá na página 4, que é quando inicia o nosso texto, nós vamos tratar da questão da cultura, o que é debatido hoje em sociologia, em antropologia, sobre o conceito de cultura. E nós vimos que cultura é todo tipo de expressão humana, todo tipo de construção humana que gera alguma mudança na natureza, né? E que gera construções, transformações e, e modificações na vida de uma determinada sociedade, né? No caso do nosso estudo da sociologia, e dos indivíduos de forma particular. Então, a cultura é essa expressão humana, esse conjunto de crenças, valores, tradições, representações. Nós vimos que a palavrinha universo simbólico é muito importante quando nós falamos de cultura, né? E aí nós vimos algumas posições na história de como interpretar a cultura. Nós vimos que houveram tentativas de apresentar um escalonamento de culturas, colocar alguma cultura como superior à outra, e foram estabelecidos vários critérios, né, para isso, como eu disse, como alguma espécie de racionalidade mais desenvolvida, uma tecnologia mais desenvolvida, nível de organização moral mais desenvolvido. E nós vimos que sempre quando a gente vai comparar culturas, a gente tem esse desafio, né? E a grande questão é a gente desenvolver a nossa tolerância cultural e evitar todo tipo de atitude de preconceito, né, com outras culturas, sabendo que todo conjunto de crenças e valores simbólicos, eles, né, desde que, né, usando o princípio da tolerância, desde que sejam culturas tolerantes também, obviamente, né, sejam atitudes tolerantes, elas devem ser respeitadas, né, e dentro da avaliação particular, também valorizadas. Bom, nós entramos num outro ponto importante da revisão, que é o relativismo cultural, que está ligado com isso, né? Essa questão de identificar qual critério seria usado para analisar uma cultura, né? Uma cultura que seja diferente da nossa, ou às vezes até a nossa própria cultura, se haveria algum critério universal para julgar as culturas, né? E nós vimos que sem uma base fixa, sem uma base de valores estabelecidos, a gente não consegue julgar as culturas. O nosso material didático vai trazer um apontamento sobre uma espécie de relativismo cultural, mas nós, enquanto pensadores cristãos, nós sabemos que nós temos sim uma base religiosa, uma base de fé,
para poder discernir alguns dos valores e das crenças das demais culturas, né? E isso não quer dizer que a gente vai diminuir, vai subvalorizar as culturas que expressam alguma divergência com a visão cristã do mundo, né? Então, nós devemos exercer a tolerância, mas também nós não podemos abrir mão dos critérios universais contidos na palavra de Deus como fundamento para poder avaliar uma determinada cultura, sempre uma avaliação amorosa, respeitosa e tolerante. Nós vimos também a questão da relação entre cultura dominante e cultura dominada, né? Nós vimos como é feito um mau uso de uma visão hierárquica das culturas. O que isso quer dizer? Uma cultura que se acha melhor do que a outra e quer impor, quer dominar a outra cultura. Nós vimos isso muito no processo de descoberta que os europeus tiveram dos demais continentes, né, e especialmente a América e a África, em que houve um processo de colonização e de uma imposição cultural, né? E nós vimos todos os problemas que isso pode trazer, né? Quando você tem uma relação entre culturas que não há um diálogo de tolerância, você tem sempre essa relação de domínio. E sempre lembrando que para uma cultura dominar, tem que haver uma cultura que se submete a essa dominação. E muitas vezes é uma submissão mediante a força, mediante algum tipo de constrangimento, né? E são questões que nós devemos tomar muito cuidado. Um outro aspecto dessa questão de identificação cultural é a questão da cultura popular, né? O que seria uma cultura popular, o que seria uma cultura erudita, né? Uma cultura com maior, se a cultura erudita teria maior valor simbólico que a cultura popular ou não, né? São questões que são perguntas que nós devemos analisar com muito cuidado, né? Obviamente, como eu disse, todos nós, por meio das nossas crenças e valores, por meio da nossa cultura, nós, de alguma forma, avaliamos as demais culturas. Não há espaço neutro aqui, né? A tolerância não significa neutralidade, mas significa abertura ao outro, sem, contudo, abrir mão das suas próprias convicções, né? E, nesse sentido, a gente pode dizer que, na medida em que nós analisamos as culturas, a gente exerce algum tipo de juízo de valor. E, por isso, quando nós falamos de uma cultura erudita, uma cultura popular, nós temos que ver a base sociológica para isso, em primeiro lugar, né? E o que significa essa base sociológica? Normalmente, quando se trata de uma cultura popular, se trata de uma cultura que surge nas camadas de classe média, de classe baixa. E quando a gente fala de cultura erudita, a gente está falando de culturas provenientes de classes mais altas. O interessante e o curioso é que muitas culturas que surgem como culturas populares, aos pouquinhos elas vão se tornando culturas mais eruditas, né? E nós temos isso muito presente, por exemplo, na nossa música popular brasileira. Nós sabemos que a música popular brasileira ela já carrega esse nome, né? É uma cultura popular, contudo é uma cultura extremamente sofisticada, né? Com o surgimento da bossa nova, teve influências do jazz e acabou alcançando um patamar de uma importância cultural muito grande no nosso país, ao ponto de simbolizar a identidade nacional. Nós sabemos que a música brasileira é uma das grandes marcas da cultura popular brasileira, né? Assim como a dança, as festas e tudo isso. O interessante é saber que surgem como culturas populares de grande mobilização de massas e que acabam alcançando um status de símbolo nacional, né? Bom, isso aí nós falamos então da unidade sobre cultura. Avançando o material didático, no capítulo 2 nós tratamos já bastante, falando sobre raça e etnia, vimos a diferença entre os dois conceitos, né? Tratamos isso já há 2 aulas atrás e fechamos isso
na aula passada. E o importante dessa aula é a gente conseguir conectar as duas unidades. É saber como que uma visão de cultura está ligada, ou como que funciona essa relação entre a visão de cultura e a visão de raça e etnia. Né? Como nós já tratamos, quando nós falamos de seres humanos, nós estamos falando não de raça, que é uma linguagem inadequada para tratar da diversidade entre povos, mas nós adotamos o termo etnia. E o termo etnia, por que ele é mais aplicado ao ser humano? Por que ele é mais amplo? Porque justamente quando nós falamos de etnia, nós estamos incluindo o aporte cultural dos grupos sociais. Então, raça, às vezes, se limita, primeiro que é uma palavra em desuso, né, como eu já disse, e segundo porque se limita, às vezes, a uma condição, às vezes, de cor de pele, de traços físicos, e nós sabemos que para avaliar as pessoas, cada vez mais com a diversidade étnica, fica muito limitado você simplesmente alocar as pessoas pela sua condição física. E quando nós falamos de etnia, nós estamos falando não da condição física especialmente, apesar de ter esse elemento, mas algo que é maior, que é a diversidade cultural. Né? Então, a etnia está ligada à cultura. Então, quando nós falamos da etnia africana ou afro, nós estamos falando não somente da pele negra, nós estamos falando das danças, da cultura simbólica, do modelo de se expressar, né? De toda a riqueza musical, artística, poética, literária, que envolve uma etnia de matriz africana. Né? Quando nós falamos de sermos latino-americanos, e isso foi muito reforçado, né, num determinado momento da história da América Latina, década de 60, 70, 80, em que se falava muito, né, da cultura latino-americana. Tem até aquela famosa canção do Belchior, Sou Apenas um Rapaz Latino-Americano. E quando a gente fala disso, a gente está tratando de algo mais amplo, né? Então você tem uma cultura latino-americana, cultura que é por natureza uma cultura de misturas, de diversidades, que envolve um elemento muito mais complexo do que meramente uma divisão racial, tá bom? Então, além disso, a problemática envolvendo o etnocentrismo, né, nós já tratamos bastante, eu não vou retomar essas questões, mas é importante vocês estarem com esses conceitos refrescados, né, claros na mente de vocês. Bom, então essa era a revisão que eu tinha proposto para hoje. E o principal ponto é a gente entender, agora que nós já vimos as duas unidades, é entender como essas duas unidades se interrelacionam. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí pelo tempo de vocês, pela paciência, pela audição. E eu vou encerrar a gravação agora e a gente continua mais algum tempo conversando pelo chat ou conversando aí ao você soltar o seu microfone, a gente vai poder conversar também se você quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Um abração, até a próxima.